As informações, eleições 2024, Jornal da Band tem oferecimento de Facop, pós-graduação em odontologia, triagem de paciente de segunda a sexta, das 9 da manhã até as 5 horas da tarde. Siga no Instagram, @Facop Sorocaba. E a Band FM segue entrevistando os candidatos à Prefeitura de Votorantim. O entrevistado de hoje é Fernando Oliveira, do Novo. Candidato, eu vou explicar agora como é que funciona a entrevista aqui no Jornal da Band. Lembrando que o tempo começa a contar a partir da fala do Paulinho, ele abre essa entrevista. A entrevista terá um bloco de 30 minutos. Não há parada de cronômetro. Obviamente, é uma entrevista com perguntas e respostas e cada candidato deve ficar atento ao seu tempo. Ao término dos 30 minutos, um sinal sonoro vai soar e o microfone do candidato será desligado instantaneamente. Ex-prefeito Fernando Oliveira, hoje conosco. Obrigado por estar conosco, por ter aceito o convite em participar dessa sabatina aqui, o Jornal da Band. Então, a primeira pergunta, a pergunta que, aliás, fiz ontem também ao candidato Pivetta, porque Pivetta e o senhor são ex-prefeitos da cidade de Votorantim. Então eu pergunto, por que o senhor quer voltar a ser prefeito? E em caso de se tornar prefeito, o que o senhor vai fazer de diferente daquilo que o senhor fez no seu primeiro mandato? Boa noite. Boa noite, Paulinho. Boa noite, Douglas. Boa noite a todos os ouvintes também que acompanham aí pelo YouTube da Band FM. Antes de tudo, queria agradecer, aproveitar a oportunidade, agradecer a todos que estão me recepcionando nas casas de Votorantim, que eu já iniciei minha campanha casa a casa, entregando as propostas mãos a mão. Já fiz isso na pré-campanha durante 2 meses e agora na campanha estou fazendo também isso. E agradecer a Deus também por essa oportunidade. Quero, não digo ser diferente, mas voltar a ser prefeito para dar continuidade ao que foi interrompido. Eu fiz um mandato onde cumpri 80% do plano do governo, das principais propostas, e quero voltar a ser prefeito para poder dar continuidade. Um exemplo, eu vou dar um exemplo simples para vocês aqui, o trem turístico. Eu tinha deixado tudo encaminhado durante o meu governo, infelizmente a pandemia no último ano me impediu de fazer muitas ações que estavam programadas em todos os setores da cidade. A pandemia praticamente tirou a minha vitória da prefeitura por 2.000 votos, porque a questão foi a seguinte: muitas pessoas não foram votar, e o meu eleitorado forte, que era pessoas acima de 30, 35 anos, ficaram em casa devido à pandemia. Nós perdemos a eleição praticamente ganha. Então eu queria voltar para dar continuidade ao trem turístico, né? Nós tínhamos feito um convênio com a Prefeitura de Sorocaba, com a Votorantim, já tinha os trilhos, os batentes da linha lá, e um convênio também com o pessoal da estação ferroviária. Hoje já estaria funcionando esse trem turístico, ligando primeiro a Luz do Patrocínio, de Sorocaba a Luz do Patrocínio, depois uma segunda etapa até o Votocel, a Praça José Hermílio de Moraes, onde teria uma estação, e depois até o Votocel. Uma coisa que ficou também, que eu fiquei muito triste de não dar continuidade, é a Guarda Municipal. Quando eu entrei no governo, a Guarda Municipal tinha 7 agentes desarmados, a gente fez o concurso público, mandou as leis para a Câmara, revitalizamos a Guarda Municipal, contratei mais 30 agentes. Hoje era para ter 120 agentes na cidade, porque a ideia era levar a base da Guarda para os bairros da cidade, em todas as regiões importantes de Votorantim, para colocar a guarda na porta das escolas, enfim, dar uma sustentação de segurança aos bairros também. Com efetivo baixo você não consegue fazer isso. Hoje está sendo feito prédios para isso, mas não tem efetivo para ser levado a isso. Uma ideia que eu tinha também no final do governo, no último ano, era levar uma UPA para a região da Vila Nova Votorantim. A gente já estava conversando em Brasília, estava bem encaminhado, porque você descentralizava a saúde da cidade. Então, uma coisa que ficou também, que passou esses 4 anos e não foi feito, porque hoje sobrecarrega muito o atendimento na UPA do Jataí de Central. Isso, o que ocasiona? Demora para atendimento, demora para consultas, e você tem que esperar muito. Você descentralizando a saúde, fazendo uma UPA naquela região que tem aproximadamente 25 mil pessoas, você descentraliza a saúde e você melhora tudo isso. Né? E hoje as pessoas daquela região vão em Sorocaba, ali na Nogueira Padilha, para poder ser atendidos. Então eu acho que várias coisas eu queria voltar a ser prefeito para poder ter concluído, né, esse plano de governo, fazer 90% ou 100% dele. 100% impossível, mas próximo de 100%, com essa ligação estadual, federal e contrapartidas que eu sempre tive junto ao governo estadual, federal, que nós fizemos um governo diferente, um governo e que trouxe verbas, 50 milhões de fora, para cumprir esse plano de governo lá atrás, e eu queria ser prefeito, mais experiente, óbvio, hoje, com outra visão, né, para trazer um novo tempo para Votorantim, que é o lema da minha campanha, e cumprir as metas que ficaram aí interrompidas durante o meu mandato. Candidato, o IDEB em Votorantim foi de 5,5%. Ficou 1/10 acima do Estado, que foi de 5,4%. Ainda assim, baixo, já que a meta era de 6,2%.
Quais são as suas propostas para melhorar a qualidade do ensino nas escolas municipais e, com isso, garantir um acesso igualitário à educação para todas as crianças do município? Eu tenho muito orgulho de falar em educação, porque o IDEB no meu governo foi de 6,7. Nós trabalhamos muito em formação, capacitação de profissionais. Todo o mês de julho a gente reunia toda a rede municipal de educação, trazia palestrantes importantes, eram discutidos entre os professores de toda a cidade, de todas as escolas, ideias, sugestões, também críticas, para chegar a um resultado melhor na questão do investimento na educação. Nós fazíamos isso, patrocinávamos semanalmente reuniões da diretoria de educação, da Secretaria de Educação, com coordenadores pedagógicos, no sentido de aprimorar a cada semana o que vinha acontecendo no sistema educacional. Então, com isso, eu consegui manter aí, acho que em 2019 chegamos a 6,7 no IDEB, que foi um marco importante na cidade de Votorantim. A educação cresceu muito. E vou aproveitar a oportunidade, estou um pouco sem voz, porque eu estava até agora na rua conversando com o pessoal aí. Eu fiz 5 creches novas. Quando entrei no governo, tinha 1.000 crianças fora de creche. Eu prometi que cumpriria isso. Quando entreguei a prefeitura em 2020, terei todas essas crianças da rua, que estavam fora da creche, coloquei, dando oportunidade para as mães poderem trabalhar, de terem seus filhos dentro da unidade escolar. Revitalizei metade das escolas de Votorantim, são 54 escolas, revitalizei 26 escolas, né, dando segurança, conforto. Quer dizer, educação foi prioridade em meu governo e vai ser sempre. Educação, saúde e os assuntos importantes de Votorantim. Candidato, são vários os temas. Vou tentar falar um pouco sobre habitação, que quando o assunto é habitação, existem problemas, né? Comunidades sem saneamento, crescimento populacional, mas com certeza áreas invadidas, que acontece também na cidade de Votorantim. Tem a questão muito debatida, que é a questão do IPTU, metragem, metro quadrado em determinadas regiões da cidade. Enfim, a questão habitação, déficit, de que forma o senhor pretende? O que é que tem no seu programa de governo para tentar amenizar esse problema? Eu queria falar um pouquinho sobre a questão do IPTU, que você tocou no assunto. Candidatos que prometem baixar no IPTU da cidade, eles estão mentindo. Porque você, depois que foi feita a planta genérica, num governo passado, é crime fiscal e renúncia de receita você abaixar o IPTU. Então, você teria que tirar de outras situações, da saúde, da educação, para você fazer essa compensação, e praticamente isso fica impossível de se fazer devido a essa planta genérica. Eu fiz um estudo durante o meu governo, contratei uma empresa, a gente fez uma nova planta genérica, e infelizmente a gente notou que seria um novo aumento. Então, nós arquivamos essa planta e, infelizmente, não tem muito o que se fazer. A questão habitacional dessas áreas que você disse, que a maioria não são regularizadas, eu tinha um plano no meu governo que também foi afetado pela pandemia, que era fazer o Horto Florestal, que era uma região que a gente ia tirar todas essas áreas verdes e dar condição da cidade toda, levando para uma região ali entre o Tatiana e o Novo Mundo, né, que ia ser totalmente estruturada, com lotes, com energia, com água, para dar uma melhor condição para essas pessoas. Então, a gente começou esse planejamento, estava tudo alinhado, né, tirar todas as áreas verdes e levar para essa região. Infelizmente, a pandemia veio, mas não é levar só, dar condição total para eles morarem, de ter condição, criar um bairro, formar um bairro novo, né, com essas pessoas e resolver essa questão de regularização porque o déficit habitacional em Votorantim, que eu me lembro no meu governo, tinha uma lista lá parece de 15 mil pessoas esperando casas populares. No fim do governo meu, eu deixei um convênio assinado em São Paulo, acho que foi em dezembro de 2019. Você não conta o último ano, porque a pandemia parou tudo e tudo se perdeu, né? E ficou um convênio assinado para 200 casas, de 100 a 200 casas populares, né? Que era só indicar o terreno para se fazer. Infelizmente, o atual governo ele não fez isso e perdeu essas casas, né? Você perdeu porque você tem prazo para cumprir as metas, né? Então, nós investimos aí também na questão habitacional, de regularização fundiária. Eu entreguei, acho que mais de 2.000 títulos de regularização fundiária, Vila Lemos, Novo Mundo, Tatiana, Jardim Primavera, Fornazari, Green Valley. Tá, e ficou aí, deixei ainda tudo encaminhado para o próximo governo que vem a seguir, mais de 1.000 encaminhados ali na região do Novo Mundo e do Tatiana. Então, nós investimos pesado nessa questão da habitação para dar aí às pessoas a sua também escritura, para poder vender sua casa ou poder ter a sua escritura em mãos, que é um sonho de muitos e muitos anos, nós conseguimos também realizar isso. Quando se fala em habitação, quando se fala em educação, se fala também em infraestrutura, porque para se ter a habitação precisa ter uma infraestrutura. Quais são as prioridades de um futuro próximo governo Fernando para financiar
e implementar projetos de infraestrutura na cidade de Votorantim? Olha, investimos bastante em infraestrutura. Como eu falei, quando eu entrei na prefeitura, peguei uma cidade bastante defasada em termos de infraestrutura. Eu praticamente fiz o recap e pavimentação de todas as avenidas da cidade. Reverendo José Manuel da Conceição, Luiz do Patrocínio Fernandes, Filomena Vasques, São João, enfim, praticamente todas as avenidas a gente fez o recap, que estavam em situação crítica de asfalto, que traz perigo, falta de segurança para motorista, até para pedestre que atravessam, né? Investimos bastante na infraestrutura. O que eu acho que tem que se fazer agora? Que eu ia fazer também e fui impedido de fazer uma duplicação ali no final da ponte ali da Luz do Patrocínio, perto do Poço Mangueira. Foi impedido por quê? Pela pandemia. Pandemia, infelizmente, o investimento passa a ser tudo na área da saúde, né? Então, todos os projetos praticamente que a gente deixou para fazer em 2020, a gente não conseguiu concretizar. E essa duplicação da ponte da Luz do Patrocínio, que eu acho importante, porque ali, no horário crítico, fica uma situação bastante constrangedora para os motoristas ali, o pessoal não consegue atravessar, eu acho importantíssimo. Outra coisa que nós temos projeto pronto para se fazer, na estrada SP, sentido Piedade, dois contornos ali, um no Jardim Bandeirantes, que é aqui embaixo, que o pessoal não tem ali, ele tem que vir lá em cima para contornar, para voltar, e um no Parque São João. Eu acho que isso é de vital importância para aquela região. Você conversa ali com moradores daquela região, todos pedem isso, porque eles têm que andar aí cerca de 2, 3, 4 quilômetros para fazer o retorno, para poder contornar a avenida ou ir para o Parque São João ou voltar para a Avenida 31 de Março. E infraestrutura é primordial. Eu acho que você tem que investir pesado, porque faz parte da cidade, né? A entrada do município, por exemplo, consegui 3,5 milhões com o então governador Rodrigo Garcia, na época vice, depois ele passou a ser governador, nós fizemos isso no último ano, porque a verba já estava encaminhada, estava em estado de abandono ali perto do SESI, a antiga estrada do Lajado, era prostituição, era drogas, não tinha iluminação, não tinha praticamente asfalto ali, tudo deteriorado. A gente conseguiu essa verba, demos uma cara nova para a entrada de Votorantim, para quem vem de fora, para a região do shopping, lá ali do Parque Bela Vista, do Icatu, do Paraíso. Hoje vem por ali, é outra situação. E outra, a questão do trânsito, você descentralizou, porque antes todo mundo vinha ali, não ia de noite pelaquela estrada. Hoje você consegue dar um alívio ali na entrada da cidade, o que melhorou muito a questão do trânsito também. Então, infraestrutura nós fizemos aí bastante ações no município. E vamos fazer, com certeza mais. Continuar recapeando. Quero dizer também, tem alguns bairros da cidade, nós temos aí o projeto Asfalto Total. Qual a intenção? Pavimentar todas as vicinais que são de terra e ruas da cidade ainda. E tem alguns bairros também, que nem o Dominguinho, o Vossoroca de Baixo, que são paralelepípedos. Então, isso também estava no planejamento para 2020, pelo menos algumas ruas dessas. Então, se Deus quiser, voltando à prefeitura, nós vamos pavimentar esses bairros, recapear, na verdade, porque já tem o paralelepípedo, e dar mais segurança para os motoristas, porque paralelepípedo não pediram. Já morreu gente ali no Dominguinho, ele fica de pé assim, você bate o pneu, aconteceu 2 acidentes ali fatais já, na história do bairro ali, que a gente quer resolver isso de vez também e reverter o IPTU que você paga em benefícios também para a população nesse sentido. 6 horas e 36 minutos, nós estamos conversando com Fernando Oliveira, candidato à prefeitura da cidade de Votorantim pelo Partido Novo. Hoje é o nosso convidado aqui no Jornal da Band. O assunto importante também, falarmos de emprego, desenvolvimento, que é importante, desenvolvimento econômico. Então eu pergunto, quais são suas estratégias para atrair novas empresas, gerar empregos na cidade de Votorantim? E como é que o senhor planeja apoiar principalmente os pequenos comércios da cidade de Votorantim? Você sabe que no meu governo eu trouxe o Sebrae para Votorantim, que não tinha. O Sebrae aqui foi uma conquista importante aí. Eu trouxe o Senai para Votorantim, para dar formação para jovens. Nós formamos, eu acho que entre as parcerias que nós tínhamos com faculdades parceiras de Votorantim, de Sorocaba, acredito eu, mais de 4.000 pessoas em cursos profissionalizantes, que foi... E outra, o curso ia no bairro. Você fazia na região central e você levava esses cursos para os bairros, que é importante para a formação das pessoas para poder competir no mercado de trabalho. Eu trouxe também o PAT para Votorantim, que nem tinha em Sorocaba, na época não tinha em Votorantim, que é um local que concentra as vagas de emprego, não só da cidade, mas também de Sorocaba e da região, e que dá oportunidade também para as pessoas terem condição de concorrer a uma vaga no mercado de trabalho, porque a pessoa antigamente tinha que ir em Sorocaba para ir no PAT, era tradicional, era vereador, eu lembro disso, nós vamos lá no pátio para ver uma vaga de emprego. Eu tinha esse sonho de trazer o pátio também consegui. E dentro dessa linha de empreendedorismo, a gente sempre deu auxílio aos pequenos empresários, aos empresários da cidade. Eu fazia reunião mensais com os empresariados de Votorantim para ouvir sugestões, ouvir críticas também, para a gente fazer esse plano de desenvolvimento para a cidade, para poder melhorar essa condição.
A ideia é reduzir a parte burocrática, né, dessa parte de vinda de novas empresas, um projeto, mexendo aí no projeto, no Código Tributário, enfim, nas questões financeiras, para trazer novos empreendimentos para a cidade. Eu não tive condição de fazer muito isso no meu mandato, porque eu peguei uma situação muito difícil financeira da Prefeitura. Eu peguei a folha de pagamento praticamente no limite de 51,3. Eu passei, acho que 2 anos aí brigando com isso. Depois eu peguei a crise do Temer, no final de 2018, que tinha que escolher o que pagar. Você pagava a merenda, você pagava a energia da cidade, você pagava o convênio. Eu, pessoalmente, fiquei cerca de 3 meses ligando para os fornecedores, pedindo, não corta, nós vamos passar por isso, intercedendo diretamente para manter todo o serviço e conseguir fazer isso, graças a Deus. Então foi um período muito difícil, de 3, 4 meses, no fim do ano ainda, e a gente não teve condição de fazer esse planejamento que estava dentro do governo. Então, espero que agora, com uma melhor condição financeira que a Prefeitura tem, que estou sabendo, né, que essa prefeita teve muito mais dinheiro em caixa do que eu tive lá. Peguei depois pandemia, febre amarela, e nós tivemos uma dificuldade muito grande. Eu consegui sair da folha, acho que em setembro de 2019, do índice. Então, quando você está acima do 51,3, você fica muito limitado para dar aumento, para fazer investimentos. Então, e com tudo isso que eu falei, eu ainda consegui cumprir 80% do plano de governo e fazer muitas ações na cidade. Espero agora, voltando à Prefeitura, que pegue uma condição muito melhor para a gente poder acabar com essa parte burocrática, até fazer por aplicativos algumas ações, e trazer empresas para a cidade aí, para dar emprego para a população. Candidato, o senhor, no início da sua fala, o senhor falou explanou um pouquinho sobre a saúde, o descentralizar a saúde em Votorantim. Ainda há alguns problemas na saúde de Votorantim, o senhor, inclusive, durante o seu mandato, acabou desativando ali o PA na região central da cidade. E não que esse seja o problema, mas ainda existem problemas e o senhor conhece os problemas de Votorantim. Como o senhor planeja melhorar o atendimento nos postos de saúde, principalmente porque é a porta de entrada? E aí, sim, hospitais garantindo mais eficiência e redução do tempo de espera. Então, só explicar essa questão do PA Central, o que eu fiz? Eu tinha um tempo limite para abrir o PA do Jataí, que não fui eu que construí isso. Dois governos até estava totalmente abandonado, que eu consegui tanto esse PA quanto a Policlínica, que era para ser o PA do Paulista, com uma contrapartida. O PA do Jataí eu consegui numa contrapartida com um empreendimento R$1 milhão, consegui revitalizá-lo sem gastar nada do dinheiro público, e também a Policlínica, mais 600 mil. Então, nós tínhamos esse prazo, até setembro de 2020, para abrir o PA do Jataí, senão você tinha que devolver o dinheiro para o governo federal. E como o PA Central estava totalmente deteriorado, o prédio, o que eu fiz? Não tinha pandemia ainda, eu passei o PA do Central para o Jataí, eu reformei o PA Central, e a hora que eu fui voltar, entrou a pandemia. E com pandemia não pode ter 2 PAs funcionando na cidade. Por que não pode? Porque existe um número limite de atendimentos, senão você perde o repasse da verba federal. São na época minha, eram 5.200 atendimentos. Então, quer dizer, com pandemia, quem que sai de casa? Só quem está com suspeita de Covid. Quem que vai num PA? Quem tem suspeita de Covid. Então, o PA do Jataí, ele já estava abaixo desse limite de 5.200. Se eu volto ao PA Central, que não era permitido, você diminuiria os 2, entendeu? Então, você pediria o repasse da verba federal. O que eu fiz na ocasião? Eu abri um PA materno no centro, separei crianças e gestantes na pandemia dos adultos, né? Ganhamos o prêmio de gestão desse PA materno, né? Até se passasse a pandemia para poder voltar ao PA Central, né? Seria o ideal. Só que eu não fui reeleito, isso aí se perdeu. E tem muitas pessoas em Votorantim que pensam que eu tirei o PA e passei lá para o Jataí e não ia voltar ao Central. Claro que eu ia. Ia voltar e ia deixar o materno funcionando. Infelizmente, a prefeita ganhou a eleição e ela fechou o materno, misturou todo mundo em plena pandemia no Jataí. Acabou com o atendimento do Jataí. Quando eu era prefeito, o tempo de espera no PA do Jataí, básico, era 40 minutos, 50 minutos. Hoje chega às 4, 5 horas. Entendeu? Então, como eu falei, a descentralização hoje é importante, porque você tem... a porta de entrada é o PA. Tá? Então, se você descentraliza, você diminui o atendimento nas unidades e você diminui o tempo de espera de consulta. E a minha ideia também é trazer um hospital novo para Votorantim. Hospital para 100 leitos, com unidade pré-natal, numa parceria público-privada também, que ele funciona em outras cidades. O especial especializado que o Votorantim já precisa de um hospital novo. Né? Se ficar dependendo só do hospital, demora para vaga, não tem cirurgia, tem que esperar 3 anos, 4 anos para fazer uma cirurgia simples. Tem que trazer um centro de fisioterapia também para a cidade, que precisa de exames radiológicos, que está precisando, há muito tempo você não tem.
Então a gente quer fazer toda essa modificação, modernizar o sistema de saúde, que eu tinha começado a fazer em 2020 também, em algumas unidades já de saúde, porque se você controla isso, por exemplo, a questão dos medicamentos. Se você tem um controle geral disso, muitas vezes a pessoa vai lá no posto, pega o medicamento, ela vai no outro, não tem o controle, pega outro medicamento. Acaba onerando o cofre público, entendeu? Se você tem esse controle geral, você consegue diminuir as despesas também. Então você tem que dar uma reestruturada na saúde dessa maneira. Hospital novo, uma UPA na região da Vila Nova e melhorar também a questão do atendimento nas UBS, que hoje é uma reclamação geral. Né? Porque hoje o SF da família ele é bastante limitado. Então, por exemplo, você pega o Parque São João, foi feito lá um SF da família no Parque São João. É um prédio que gastaram 2 milhões aproximadamente, mas que não tem todas as especialidades e o médico também não fica o dia inteiro. Então, poderia ser uma UBS. Né? Então, no Tatiana, a mesma coisa. Né? Em alguns bairros da cidade, que poderiam ser UBS, mas que funcionassem, que tivessem especialidades, que nem a policlínica que eu falei para você. Eu coloquei no lugar da UPA do Jardim Paulista, porque na pandemia eu não poderia também abrir nem 2, muito menos 3, entendeu? Que seria o ideal. O quadro ideal seria 3 UPAs, uma em cada canto da cidade e uma central. Tem condições de bancar isso? Hoje tem. Na época não tinha, né? Devido a todas as condições financeiras que eu falei para você. Então vai ter que se fazer uma reestruturação da saúde visando principalmente o melhor atendimento, diminuição de tempo de espera para consulta, para exame, para cirurgias, que nem a gente chegou num momento muito bom em 2019, que eu consegui alinhar tudo isso, não faltava remédio, o tempo de exame não passava de 20 dias, então nós conseguimos. Depois a pandemia veio e destruiu tudo, infelizmente, né, foi esse caos que causou em todo o Brasil e a gente... Perdendo a eleição, não teve nem oportunidade de reativar isso. Assunto importante também, Fernando, é com relação ao meio ambiente. Então, a gente quer saber suas propostas para a preservação ambiental, desenvolvimento sustentável da cidade. Há projetos específicos para isso, né, para melhorar também a coleta seletiva e a reciclagem na cidade? Eu vou aproveitar a oportunidade também. Você sabe que o aterro sanitário, no meu tempo, era um lixão aberto, né? Eu fui lá a primeira vez, quando eu fui prefeito, acho que em janeiro. Era aquele lixão com crianças no meio de corvo, mexendo naquele lixo, tudo invadido. Eu falei, eu não posso já acontecer isso. Fui em São Paulo, conseguimos regularizar o aterro sanitário, que é uma coisa muito difícil na cidade. Coloquei na cidade, algumas unidades para reciclagem, não, para receber os entulhos da cidade, principalmente ali na região central, ali quando você vai para a estrada SP-79, sentido. Hoje tem lá o local que as pessoas jogam entulho, que vão lá, não precisam jogar mais na cidade. Eu acho que você tem, nessa questão do meio ambiente, coibir, impedir, de certa maneira, com fiscalização, com câmeras, que as pessoas joguem entulho nas vias públicas, na cidade, nos bairros. Eu estou andando por aí, estou vendo a cidade muito suja. As pessoas pegam lá, chegam, despejam as coisas e vão embora. E isso aí gera dengue, gera bichos peçonhentos entrando em casa, cremação geral da população. Nós temos que fiscalizar mais isso. Eu consegui controlar bem isso daí. Outra coisa importante que eu acho nessa área de meio ambiente é você colocar essas placas solares em todos os bens públicos, que é uma modernidade hoje, energia pura. Você, depois de um tempo, você tem uma economia fantástica. Então, eu planejo, no meu plano de governo, está isso em primeiro lugar, de levar isso para todos os bens públicos. Tá? Esse sistema de energia solar, que depois traz muitos benefícios para a cidade e também na questão de economia. O meio ambiente também, na época, eu lembro que a Secretaria do Meio Ambiente ficava dentro do Parque do Matão, né, que meu pai inaugurou lá em 1990. Então a gente restaurou o Parque do Matão, aproveitou a oportunidade, restaurou o Parque do Matão, colocamos para visitação pública, com animais, tinha festa de Natal, e hoje uma coisa também que está lá largada, tudo abandonada, né, e que não serve para... Outra coisa importante no meio ambiente, eu quero fazer hortas comunitárias nesses locais, tá, de entulhos que as pessoas jogam. Arrumar uma pessoa da sociedade, do bairro responsável, em conjunto, em parceria com a prefeitura, fazer essas hortas comunitárias nesses locais. Eu comecei a fazer alguma coisa nesse sentido no meu governo, acho que eu fiz 2 ou 3, mas começamos a partir de 2019, e que teria prosseguido se eu fosse prefeito. Eu acho que assim você impede, né, você dando uma utilidade para aquela área, você limpa, a prefeitura limpa, você dá uma utilidade, você faz uma parceria com uma sociedade de amigos de bairro, uma pessoa que mora ali perto, que gosta de mexer com isso reverte para a própria sociedade e você resolve o problema em questão do local, entendeu? Então, o meio ambiente é importante, tem muitas pessoas que não acham o meio ambiente importante, mas é importante sim numa administração e para a vida das pessoas. Fernando, com relação ao transporte público em Votorantim, ficou um tempo com um contrato emergencial, agora o contrato é licitado, mas precisa melhorar.
qual é a sua proposta, ou quais são as suas propostas para tornar este transporte público mais eficiente e também mais sustentável? Olha, eu andei aqui, eu falei para você na pré-campanha, 2 meses na rua, e essa foi a segunda principal reclamação. O que a população reclama? Que hoje existem menos horários de ônibus e menos ônibus na rua. Chega a se formar filas nos pontos aí para espera de ônibus de 40 minutos. Eu nunca vi isso na cidade, né? No tempo que era São João, você pagava um valor bem menor, se não me engano era 9 milhões que eu pagava para São João, e hoje você paga, pelo que eu estou sabendo, mais de 20, tá? Por um transporte de pior qualidade. Então nós vamos ter que rever esse contrato, ver o que está acontecendo. Eu não tenho hoje acesso a esse contrato novo, mas ganhando a eleição você tem que sentar, pegar esse contrato, ver o que está estipulado e acertar isso, alinhar essa questão, porque não é possível isso. Como que você paga mais e tem um transporte pior? Isso é reclamação em geral. Eu que andei a cidade toda, eu sei disso. Então nós vamos ter que rever essa questão, chamar a empresa lá, alinhar isso, tá? Porque o cidadão, ele paga um imposto, ele paga a passagem, ele quer ter direito ao ônibus, ele não tem que ficar esperando 50 minutos no ônibus, 2 horas em certos bairros para pegar um ônibus. Ele precisa trabalhar, ele tem seus compromissos. Tá? E é uma questão importante isso que nós vamos direcionar, se ganhar já no primeiro, antes de assumir mesmo o governo, já procurar saber desse contrato, chamar a empresa e alinhar isso daí para ver o que está acontecendo. Você ficar com emergencial de 3 anos de um contrato é um absurdo, gente. Emergencial nem o Tribunal de Contas aceita. Muito mais, 6 meses, muito mais 3 anos. Entendeu? E a emergencial geralmente se paga muito mais caro. Cultura e lazer. Esse também é um assunto importante. Queria saber de você, Fernando, o que é que você pretende fazer para fomentar a cultura e o lazer em Votorantim e se existem planos para novos espaços culturais e eventos da cidade? Olha, eu acho que o Teatro Municipal ali, nós vamos ampliar ele, que já está pequeno para o tamanho da cidade. Hoje, se não me engano, são 260 lugares. Quando você faz um evento ali grande, fica pessoas de pé, não conseguem entrar. Eu acho que isso é fundamental. Você tem o principal teatro da cidade e você tem que ampliar ele, dar melhor. Eu reformei o teatro quando fui prefeito, trocamos lá os ar-condicionados, o telhado, nós pintamos, trocamos alguns bancos, o palco, mas hoje já está pequeno para a cidade, então a gente tem que dar uma investida ali. Eu tenho que trazer o ônibus multicultural de novo, que era um sucesso na cidade, que hoje não tem mais. Um ônibus que ia para os bairros, levava shows de cantores, levava cinema para os bairros, levava cultura para os bairros. Todos os bairros da cidade, o ônibus cultural, a gente tinha uma agenda de calendário disso, que hoje também se perdeu. Hoje você não vê mais isso, né? Você tem que também trazer, dar incentivo para os artistas de Votorantim, né, que reclamam muito. Eu tive, inclusive, uma reunião com eles aí a semana passada. Eles querem espaço para poder ter uma parceria com a prefeitura de incentivos para poder se apresentar também nos eventos públicos da prefeitura, também nos bairros, nos eventos de bairros. Também a gente pretende fazer esse incentivo. E cultura também é fundamental, né? Fazer grandes eventos na praça de eventos. A praça de eventos está lá para isso, para você fazer eventos também para a população, né? Mas sem cobrar ingresso, eventos que a população possa participar, né? Ter o acesso à cultura, levar também para os bairros núcleos, né? Que vão beneficiar desde de estudantes até idosos, né? Que vão se apresentar não só cultura, mas também esportes, cursos de formação. Tem vários bairros da cidade importantes, que nem a região ali da Vila Nova, que precisa disso. A região lá do Itapeva não tem. A região do Novo Mundo não tem. Então, eu pretendo fazer esses núcleos também, não só de cultura, esporte, de capacitação, de cursos, nessas regiões também. Fernando, no seu primeiro mandato, um dos projetos mais polêmicos foi relacionado ao estacionamento rotativo, chamado Zona Azul em Votorantim. Por que o senhor insistiu em cobrar taxas, mesmo o Tribunal de Justiça inviabilizando em alguns momentos essas cobranças? Queria que o senhor explicasse um pouquinho para a população em relação ao Zona Azul. A Zona Azul, vocês sabem, existe em todas as cidades e funciona em todas as cidades. Votorantim teve um período, parece que na época do João Souto, que foi implantado e também não deu certo. Então, vamos tentar implantar, porque nós fizemos uma pesquisa no comércio e a maioria falou, não, nós precisamos de Zona Azul porque o comprador, ele vem aqui, ele não consegue parar o carro. Porque os próprios funcionários deixam os carros na frente das lojas, pega ali a rua do PA, os funcionários do PA tampam tudo aquela rua ali, você não consegue parar para comprar. Então eles falam, não, vamos tentar fazer a Zona Azul, nós fizemos baseado numa pesquisa isso, né? E instalamos em Votorantim. Era R$2 o valor da taxa, e desses R$2, se eu não me engano, era 36 centavos ia para a saúde ainda. Então você pagava os R$2 e desse valor, 36 centavos era destinado para a saúde. No centro lá, o estacionamento mais barato é R$4, R$5, né?
Ou você chegava lá, você não conseguia parar o carro, onde você ia colocar o carro? No estacionamento. Ou você pagava R$2 para uma pessoa olhar seu carro, no mínimo. Entendeu? Então nós tentamos implantar a Zona Azul, sim, porque em outras cidades funcionava adequadamente como funciona em Sorocaba, em toda a região. Né? Eu dou exemplo de Mongaguá. Mongaguá é uma cidade que sorocabanos e votorantinenses estão sempre lá e a Zona Azul funciona lá de acordo. Nós fizemos esse primeiro teste, depois fomos reduzindo, trazemos para a região central só, né? E, infelizmente, daí a prefeita tirou e hoje você vai conversar com os comerciantes, existe essa reclamação. E dividem muito opiniões, uns são a favor e os outros são contra. Eu estava uma vez no banheiro do Shopping Esplanada e tinha um votorantinense lá, ele viu que eu era prefeito, eu entrei lá, ele falou, o prefeito está aí, a Zona Azul, lá, não sei o quê. Eu falei, viu, quanto que você está pagando aqui no estacionamento do shopping? Daí ele olhou para mim assim, ele ficou branco. Eu estou pagando 12. Você vem aqui, você paga 12, você não reclama. Para você pagar 2 em Votorantim lá para você ajudar a saúde, você está reclamando. Daí ele começou a pensar, ele falou, você tem razão, eu não tinha pensado nisso. Então as pessoas vão no shopping, pagam hoje 14, 15, 16, eu não reclamam. E não querem pagar 2 para fazer a rotatividade para ajudar o comércio da cidade. Porque se tem rotatividade, eu tenho um dentista ali que eu frequento, ali na Segundo Lopes Carmona, quando tinha a Zona Azul, parava na frente. Pagava lá a Zona Azul e ia embora feliz. Agora eu nunca mais consegui parar lá, eu tenho que parar o carro no estacionamento. Perfeito. Fernando Oliveira, candidato a prefeito da cidade de Votorantim pelo Partido Novo, hoje é o nosso entrevistado. 10 segundos para suas considerações finais. Agradecer a oportunidade, um forte abraço a todos. Vote 30, vote Fernando para dar continuidade ao que foi parado em Votorantim e fazer um novo Votorantim. Tá certo. São 6h55. Esse bloco de entrevista aqui no Jornal da Band, entrevista com os candidatos a prefeito da cidade de Votorantim. E amanhã tem mais, continua amanhã, quinta-feira, será entrevistado aqui no Jornal da Band o candidato Mauro dos Materiais. Dia 30, Fabiola Alves. Dia 2 de setembro, segunda-feira, Luciano Silva. E no dia 3 de setembro, terça-feira, Weber Manga. Eleições 2024 na Band FM tem oferecimento de Facop, pós-graduação em odontologia, triagens de pacientes de segunda a sexta, das 9 às 5 da tarde. No Instagram, @Facop Sorocaba.